Salve, galera que falou, Elton. E o Joel. Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo lá do canal do Decifra Hits. O brabo, A gente né? reagiu a um ontem dos 50 centavos, né? Isso. A galera pediu pra gente ver o do Tupac lá e do Big, só que é um vídeo quase o mesmo tamanho do outro, quase 40 minutos. Vamos reagir outra hora. Outro dia. Se quiser, né, comente aí que a gente pode trazer, tá? Mas isso. hoje a gente vai ver um outro. Um outro que é menor, um pouco menor, 20 minutinhos. Isso. Então é mais rápido. Decifrando Chop Suey, System of a Down, a música proibida que driblou a censura nos Estados Unidos e ganhou o mundo. Bora ver, né, cara? Bora ver. Conheço, mas não sei muito bem da história. Bora conhecer agora, né, cara? System of a Down é brabo, hein? Eu gosto. Bora lá, tudo na descrição como sempre. E É play! incrível como sua vida pode ir do céu ao inferno num único segundo, apenas por causa da ignorância humana. Foi o que aconteceu com esses caras que, depois de lançarem um dos hits mais famosos dos anos 2000, foram banidos, ameaçados de morte e quase tiveram seus sonhos destruídos se não fosse por um detalhe que salvou a pele deles. Hoje eu vou te contar a história por trás da música Chop Suey do System of a Down. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Decifra Hits. Se não bastasse esse Muito nome boa. esquisito, a letra é difícil pra caramba de entender e o significado é tão enigmático que tem gente discutindo sobre ele até hoje, 23 anos depois do lançamento desse som. Mas o que hoje são debates saudáveis, naquela época eram discussões bem violentas. Tô falando de verdadeiros ataques e ameaças contra a vida dos membros da banda. Se você é fã da banda, deve estar se perguntando o que esses caras tão gente fina fizeram para serem Que aconteceu? tratados dessa forma. Eles basicamente foram a porta de entrada para muita gente no mundo do rock. Será que é possível odiar esses caras? É, meu amigo, pode crer que sim. E é por isso que você nunca deve duvidar da ignorância humana. Chop Suey, uma das músicas mais marcantes do metal moderno, nasceu de uma maneira bem tranquila. O ano era 2000 e a banda viajava numa van por uma estrada deserta, indo de cidade em cidade para divulgar o seu primeiro álbum, o auto-intitulado System of a Down, de 98. Naquela época, a banda não tinha 1% da fama que tem hoje, mas eles estavam prestes a mudar isso de uma forma bem inesperada. Daron Malakian, o guitarrista, estava sozinho numa cama nos fundos da van, improvisando algumas melodias com seu violão, quando de repente ele se viu tocando o que se tornaria a nostálgica introdução de Chop Suey. Esse riff me faz lembrar muito aquela cidadezinha do Diablo 1, tá ligado? Sei que não tem muito a ver, mas acho que é porque era um dos meus jogos favoritos na época, que foi uma época incrível, achei que era diga-se de dele. passagem. Da hora, tá aqui. Vai no rumo, Vai vai no no rumo. rumo, né? Mas tem muita Música medieval. música. Tem muita música que, pô, dos jogos que marca o cara e às vezes o cara vai. Tipo, eu fui no show de uma banda só por causa de Need for Speed, cara. Need for Speed, pô, tu é doido. Só que Chop Suey não nasceu do mesmo jeito que a gente conhece ela hoje. Bom, o refrão era o mesmo, e a melodia também, mas a letra que o Daron escreveu começava de uma forma completamente diferente. Me diga o que pensa sobre o amanhã. Será que haverá uma tristeza impressa? Me diga o que pensa sobre as pessoas. Será que haverá outra sequência? Daron sabia que a cadência estava legal, mas sentia que a letra ainda podia melhorar. Então ele resolveu mostrar a música para o vocalista Serj Tankian, que modificou a letra para se adequar ao estilo dele, e assim surgiram os primeiros versos de Chop Suey como a gente conhece hoje. Agora fala aí, sem mentir, como é que você cantava essa parte da música? Ah, mano. E vai. Já eu te explico o que ele tá falando ali. E não é Timóteo. Mas pra tu entender a letra, o melhor mesmo é Cara, o começar show pelo deles é muito título. foda, viu? Até porque, pelos Brabo. comentários na nossa aba comunidade, essa é uma das coisas que vocês mais querem saber sobre essa música. Então, Chop Suey é o nome de um prato da culinária chinesa feito com carnes e legumes. Eu nunca comi, mas parece yakisoba, então deve ser gostosinho. Inclusive, no clipe, o Serj aparece comendo Eu vejo esses pratos, só lembro daquele cara que farra o prato e quebra um ovo cru em cima, assim, ó. A gente reage e a galera ficava puta, porque a gente não gosta de ovo cru. Chop Suey com os fãs. Provavelmente eles só colocaram essa cena pro título da música não passar batido, já que ele não aparece em nenhum outro lugar na letra. Mas o real motivo por que eles escolheram esse título não tem nada a ver com comida, e na verdade é bem pesado.
O título original da música era Suicide, tanto que na versão do álbum, bem no comecinho da música, a gente consegue ouvir o Serj Tankian falando isso aqui, que significa estamos gravando a Suicide. Mas esse era um título potencialmente provocador. Isso nas palavras de Daron. Muitos dizem que a gravadora Columbia Records pressionou a banda para mudar o título, o que Daron negou. Ninguém pressionou a gente. A gente pensou, tipo, esse vai ser o primeiro single do nosso segundo álbum. Será que a gente realmente quer dar algum motivo para as rádios não tocá-lo? Foi um pensamento inteligente, mas ele mal imaginava que esse motivo chegaria e de uma forma bem absurda que logo você vai entender. Chop significa cortar em inglês, e o que Daron fez foi simplesmente pegar a palavra Suicide e chop, cortar ela pela metade, e daí nasceu o título Chop Suey. Mas além disso, Daron também lembrou dos filmes gangsters que ele assistia quando criança. Era algo que eles falavam nos filmes, nós vamos fazer picadinho dele. E isso se conectava com toda essa temática de morte. Apesar de parecer aleatório, o título ainda ajuda a entender a sonoridade e o estilo musical do grupo, que assim como o prato Chop Suey, é uma mistura de várias sonoridades muito bem encaixadas. Isso é representado no clipe, quando os membros da banda começam a passar um através do outro, e também na própria melodia. É só observar a habilidade absurda da banda em conseguir fluir disso para isso e para isso na mesma música de uma forma tão natural e melódica. Só que essa mistura não para por aí, ela vai ainda mais além. Quando você analisa a letra, percebe que ela não tem só uma, mas sim várias camadas de interpretação. Uma delas é que a música fala sobre suicídio, mas essa palavra aqui não está só no sentido abrupto desse ato. Eles também usam ela de uma forma metafórica, para se referir a qualquer pessoa que tem algum transtorno ou vício, como drogas, álcool ou até mesmo transtornos alimentares. Na maioria dos casos, a pessoa tem plena consciência de que o vício pode levar ela à morte, mas ela muitas vezes não recebe apoio suficiente para se libertar disso. E pior ainda, as pessoas ao redor dela a julgam como se ela estivesse naquela situação porque quer. E por isso, se a pessoa tiver um final trágico, vão dizer que ela mereceu. E é sobre isso louco, que a banda... parar pra pensar, ver várias músicas dos anos 2000, a galera puxava muito esse assunto, né? Né, isso aí, depressão, essas paradas, normalmente as bandas tinham muito... Fala no refrão, escrito por Daron Malakian. Não acho que você acredita no meu suicídio moralista. Eu choro quando anjos merecem morrer. Self-righteous não tem uma tradução muito exata para o português. Depende muito do contexto. Alguns traduzem como moralista, hipócrita ou prepotente. Mas self-righteous é basicamente aquela pessoa que acredita que suas ideias e comportamentos são moralmente corretos e superiores. Só que aqui, essa expressão é usada no sentido de alguém que se sacrifica pela proteção ou benefício de outra pessoa. Como por exemplo, quando uma pessoa se joga na frente de uma bala para salvar a vida de alguém. Essa pessoa seria vista como um herói ou um anjo, e por isso, a primeira linha do refrão é dita de forma irônica para criticar a diferença de julgamento feita pela sociedade, como contou Daron Malakian numa entrevista. É sobre como nós humanos julgamos as pessoas, até quando se trata da morte de alguém. Por exemplo, se alguém morresse num acidente de carro e estivesse bêbado, iríamos julgá-lo. Se eu morresse agora de abuso de substâncias, diriam que eu mereci, pois eu abusei de drogas. E é daí que vem a linha, eu choro quando anjos merecem morrer. Ou seja, anjos são apenas pessoas comuns que são vítimas das suas próprias circunstâncias, vícios e transtornos. Elas não queriam estar naquela situação e são tão sagradas quanto qualquer outra pessoa, mas mesmo assim, nós as julgamos pelas circunstâncias da sua morte e não por quem ela foi em vida. Mas como eu disse, essa música tem outras interpretações, até porque ela não foi escrita só por Daron, mas também por Serj Tankian, que começa o primeiro verso daquele jeito que só ele sabe cantar. Acorde.
pegue um pincel e coloque um pouco de maquiagem. Esconda as cicatrizes para disfarçar os estragos. Apesar do tom animado e das caras felizes da banda, nessas linhas eles estão descrevendo algo bem triste e, infelizmente, bem real. Eles estão descrevendo uma pessoa que tenta esconder o seu passado e seus problemas para que outras pessoas pensem que ela tá bem. Pois é, essa carinha feliz do Serge e esse sorriso tenebroso do Daron não era para assustar sua avó e também não era para fazer sua mãe achar que você tava ouvindo música do Capiroto. Os caras são uns baita artistas e essa performance do clipe entrega perfeitamente a mensagem que eles querem passar na música. Quem sofre algum tipo de transtorno ou violência diariamente sabe o quanto é difícil acordar todo dia e ser obrigado a colocar uma máscara, um sorriso falso, para fingir que tá tudo bem e conseguir ir para a escola, para o trabalho ou simplesmente viver em sociedade, já que as pessoas simplesmente não estão preparadas para ver as suas cicatrizes, seus traumas, sem te julgar, te menosprezar ou te humilhar ainda mais por causa disso. Elas agem como se fossem perfeitas. E aqui, essa voz mandando ele acordar, colocar uma maquiagem e esconder as cicatrizes pode muito bem ser a voz da sociedade ou até mesmo a sua voz interna, que apenas reproduz esses mandamentos como uma forma de sobrevivência. Por que você deixou as chaves sobre a mesa? Vai lá, inventa outra historinha. Foi você que quis. Aqui fica ainda mais forte essa voz de julgamento. A pessoa já não aguenta mais viver sob tanta pressão. E por isso ela sai de casa sem levar as chaves. Ou seja, significa que ela decidiu partir para nunca mais voltar. Mesmo assim, a voz continua julgando, dizendo que ela está apenas inventando história e menosprezando o sofrimento dela. Foi você que quis. São esses gritos que se repetem em cada verso a partir daí, martelando na cabeça da pessoa esse julgamento hipócrita e sem compaixão. A pessoa que possui algum vício ou transtorno não vive nessa situação porque ela quer. Ela pode ter tomado decisões erradas que a levaram a chegar naquele ponto, mas pode acreditar que ela não queria estar assim. Ela já carrega um fardo muito pesado e difícil. Então, ao invés de ser só mais um para dificultar, por que não ajudar essa pessoa? Por que não fazer a diferença positiva na vida dela? E o pior é que muitos desses julgamentos vêm de pessoas religiosas, que pregam o amor ao próximo. Por isso que muita gente acredita que essa música também tem uma camada religiosa na interpretação. Inclusive, o próprio Serge já disse numa entrevista que a letra é uma carta aberta para Deus, e que uma certa parte da letra, que na minha humilde opinião é a parte mais foda da música, surgiu praticamente como uma intervenção divina. O que aconteceu foi o seguinte: Daron já tinha escrito o refrão e Serge já tinha complementado com boa parte da letra, mas ainda tinha uma seção da música, que eles chamam de point, que ainda precisava ser escrita para que a canção ficasse finalmente completa. Serge conta que estava quebrando a cabeça, tentando criar alguma letra que coubesse naquela seção e se encaixasse com a vibe da música, mas não saía nada. Foi aí que o seu produtor, Rick Rubin, sugeriu que Serge tirasse uma pausa para visitá-lo em sua casa. Na casa de Rick tinha uma linda e enorme biblioteca, lotada de livros dos mais diversos tipos. Serge perguntou se Rick tinha alguma ideia sobre o que colocar naquela seção. Rick apenas apontou para a estante de livros e mandou Serge pegar um, qualquer um, sem olhar. Serge pegou o primeiro livro que ele alcançou. Rick então mandou Serge abrir em qualquer página e ler a primeira frase que ele encontrasse. Caraca, que da hora. E a frase que ele encontrou foi essa aqui: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Sinistro, né? Mais uma letra esotérica surgindo no estilo de Gangsta's Paradise e Stairway to Heaven, que a gente já decifrou por aqui. Serge já disse que ficou surpreso em como aquilo aconteceu e assustado com quão incrível era a intuição de Rick Rubin para essas coisas. O baterista John Dolmayan já chegou a comentar: a magia de Rick é como ele consegue pegar uma música, fazer uma pequena sugestão e ela faz uma diferença absurda quando a música está pronta. Mas a intervenção de Rick não parou por aí. Como disse o guitarrista Daron, a parte que a gente diz "You want it to", isso aí é bem o estilo de sugestão do Rick Rubin. Ele sempre tenta fazer a gente colocar algo na música que a plateia possa gritar ou cantar junto. E realmente funciona bastante.
Pô, da hora, cara. O que Serj pegou não era a Bíblia, mas esse trecho mais religioso combinou perfeitamente com a temática e a vibe da música. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito é conhecida como a última frase dita por Jesus Cristo no momento de sua morte. E logo em seguida, a letra diz: por que tu me abandonaste? Que também é uma outra frase dita por Cristo e complementa um dos sentidos da música. Algumas religiões acreditam que pessoas que se suicidam vão para o inferno ou simplesmente não conseguem fazer a passagem. Sua alma continua vagando e sofrendo eternamente. Então, essa linha se encaixaria perfeitamente como uma crítica a esse ponto de vista. Se todos podem se arrepender e ser acolhidos no paraíso, por que alguns seriam abandonados? E lembra que eu falei que eles não tinham 1% da fama que tem hoje? Bom, isso virou de cabeça para baixo no dia 4 de setembro de 2001, quando eles lançaram o segundo álbum da banda, Toxicity. Esse é brabo, além de Chop Suey. O disco trazia hits como a faixa título Aerials. Nossa, eu gosto mais dessa música. O Big tá abrindo as lives na rotina. E vários outros que fizeram o álbum chegar no primeiro lugar das paradas nos Estados Unidos exatamente uma semana depois do lançamento, e justamente na segunda semana de setembro de 2001. Mas vocês sabem o que aconteceu naquela data em Nova York, né? O baixista Chavo Odadjian já comentou numa entrevista a loucura que foi receber a ligação da sua mãe, avisando sobre a tragédia, e segundos depois entrava outra ligação na linha. Era o seu empresário, dando os parabéns porque o seu disco tinha acabado de chegar no primeiro lugar. Foi um momento de intensa confusão para a banda, para os fãs, para todo mundo. As pessoas estavam em pânico. E o problema disso é que nesses momentos a ignorância humana se aflora de uma maneira absurda. Por causa das letras das músicas, a galera começou a acreditar que a banda sabia, de alguma forma, o que ia acontecer. As frases Self-Righteous foi lançado de Chop Suey. É que eu não vi. Mano, que isso, mano. Olha a lomba dos caras, não dá. Eu não vi a data direito, mas. Era 4 de foi lançado. 4 de pois setembro, é, eles lançaram a música e uma semana depois que eles chegaram no topo, né? Provavelmente então. Então, provavelmente foi isso, tá ligado? Uma semana depois que foi que o empresário ligou falando do sucesso e tal, né? Então foi. Forma o que ia acontecer. As frases Self-Righteous Suicide de Chop Suey, Aerials in the Sky, da música Aerials, e o próprio título da música Jet Pilot, também do mesmo álbum, foram suficientes para destravar todo o ódio e preconceito da população. Para piorar, o americano se tornou ainda mais preconceituoso com quem era de fora. E isso incluía os membros do System, que apesar de a maioria ter nascido em Los Angeles, todos eles eram de origem armena. Inclusive, a bandeira da Armênia chega a aparecer no clipe de Chop Suey. E numa tentativa inocente de apaziguar a situação, Serj tomou uma atitude que acabaria colocando em risco a vida de todos da banda. Ele publicou um texto no site oficial do System of a Down, onde ele abordava o fracasso da política externa americana e responsabilizava a sede desenfreada pelo petróleo do Oriente Médio pelo ocorrido. Ele também dizia que a solução era a diplomacia e não a guerra, só que o tiro saiu pela culatra. As pessoas acharam que a banda estava tentando justificar os ataques, e diversas rádios e agências de comunicação americanas começaram a acusar o System de apoiar o terrorismo. O negócio foi tão feio que a Sony, a gravadora deles, teve que tirar o texto do site para evitar que a situação piorasse. Mas já era tarde demais. Em poucos segundos, os membros da banda começaram a receber diversas ameaças de morte. O pior é que Serj havia escrito e postado aquele texto sem consultar ou avisar os outros membros da banda, o que deixou o restante do grupo bem chateado com ele, como ele contou numa entrevista. Na época, ninguém queria escutar. Tinha muito aceno de bandeira e muito ódio. A banda me ligou e disse: você tá querendo assim, ele poderia até tentar passar uma mensagem legal, mas não era o momento, tá ligado? Não era o momento, cara. Ele já tava vinculado a essa parada. Aí, tipo assim, eles já não são de outra origem, né, e tal. Por mais que são nascidos lá, cara, né? tipo assim, pô, da hora e tal, realmente a diplomacia, né, e tal, ao invés da guerra é muito melhor e tal, e que realmente acontecia de ter interesse lá no petróleo, mas não cabia, mano, no momento falar isso, porque, né, só endossava mais. Que foda, né, mano? Endossava mais o carro, né? Aconteceu o BO
e acalhar com parte da letra da música ali, tipo, pô, que bizarro. Loucura. Pô, que é foda. O foda é que a galera já tem um preconceito, né? A galera só procura um motivo, cara. A galera só achou ali e caiu nas costas do maluco. Que a gente morra. E eu disse, mas é a verdade. E eles disseram, nós sabemos que é a verdade, mas quem se importa? Por que você quer que a gente morra? Eu sempre fui ingênuo ao pensar que, se algo é verdade, então deve ser dito. E eu ainda sou muito ingênuo. Para salvar a pele da banda, Serj teve que se explicar ao vivo no The Howard Stern Show, um famoso programa de rádio americano. A banda tinha definitivamente ido do céu ao inferno, e quando eles achavam que as coisas não podiam piorar, descobriram algo bizarro. A Clear Channel, um dos maiores conglomerados de rádio dos Estados Unidos, havia acabado de publicar uma lista com 160 músicas que não deveriam tocar nas rádios por conter conteúdo sensível ao momento que passava o país. Nessa lista estava a música Chop Suey. E com a canção banida, eles se viram mais uma vez num beco sem saída. Pra falar a verdade, poderia ser pior, viu? Olha o Rage Against the Machine, por exemplo. Os caras baniram literalmente todas as músicas da banda. Mas ao contrário do Rage, o System ainda estava começando a se consolidar e precisava contornar essa situação de alguma maneira. Foi aí que eles perceberam uma brecha. O banimento era só para as rádios e não para os videoclipes. Na época, a MTV estava bombando e aquela era a chance de ouro para os caras salvarem seu álbum. A banda publicou um anúncio no seu site convidando os fãs a participar da gravação de um videoclipe. A gravação seria dirigida por Marcos Siega, que já tinha feito clipes para Blink-182 e Papa Roach. Cerca de 1.500 pessoas se inscreveram para participar do clipe. Para você ver como a banda ainda não era tão conhecida. Se fizessem isso hoje, iam precisar de pelo menos um estádio inteiro com certeza. Devido ao baixo orçamento da banda, a gravação ocorreu no estacionamento de um motel, o Oak Tree Inn de Los Angeles, como contou Chavo. Aquele motel onde filmamos ficava na mesma rua onde eu cresci, em Hollywood. Eu era um moleque skatista, devia ter uns 12, 13 anos. Eu andava de skate no estacionamento daquele motel. Havia gangues, prostitutas, mendigos. Presenciei um ato sexual pela primeira vez na minha vida numa daquelas janelas. Eu fiquei traumatizado, voltei para casa e contei para minha mãe. E aí eu pensei, por que não voltamos lá, montamos um palco e convidamos nossos fãs para um show? E Marcos Siega chegou a comentar. Os motéis eram alugados por hora, as TVs passavam pornografia, havia seringas. Eu realmente não me aventurei em muitos quartos, mas quando filmamos aquele trecho onde o Serj tá comendo, aglomeramos o máximo de humanos possível ali. Foi bem nojento. Cara, pode ter sido nojento, mas fico imaginando como essa galera foi sortuda de estar ali com a banda antes da fama, sabe? E o quão orgulhosos dessa memória cada um deles deve se sentir hoje em dia. Na verdade, o System estava começando a explodir naquele ano. E o mais irônico é que o banimento só fez a popularidade da banda aumentar ainda mais, como disse Daron numa entrevista. Na música, isso é uma medalha de honra. Tantas grandes bandas de rock já foram banidas, é quase como se você não fizesse parte da galera descolada se você nunca foi banido uma ou duas vezes. A MTV divulgou o clipe com força, levando Chop Suey para um público que nunca havia ouvido falar de System of a Down. Foi aí que o Daron começou a suspeitar que a vida deles nunca mais seria a mesma. Estávamos em turnê quando o vídeo foi lançado. Eu ainda nem tinha visto, mas a gente foi num shopping e de repente as pessoas nos reconheceram. Podemos tirar uma foto sua? Essa porra nunca tinha acontecido comigo antes. Cara, que louco, né? Porque eles já tinham alcançado o top 1 nas rádios, só que a galera não conhecia eles, né? Em rádio. Wherever in public. I'm like, fuck, dude. Like, really? Like, wow. You know, I'm glad you're excited, but don't do that. Não tem jeito, cara. Quando a música é boa nesse nível, não tem como não explodir. Igual esse outro hino aqui. Caraca, até arrepiei. Se você viveu os anos 2000, com certeza curte esse som até hoje. Mas você sabia que esse hit do Linkin Park guarda semelhanças bizarras com a triste história de vida do saudoso vocalista Chester Bennington? Para entender melhor do que eu tô falando, é só clicar nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo.
Pô, muito bom, Ai, cara. Foda. Cara, eu não sabia, pra tu ver como que é interessante. Eu acho que eu vi, acho que foi no algum vídeo do Instagram, em que a galera falou que literalmente ele tinha abrido a Bíblia, né, e viu aquele versículo lá, mas tá vendo só que não era só outro livro, né? Que por coincidência, né, era igual, né? Talvez vamos dizer fosse assim. um livro de alguém religioso, né? Talvez, cara. Mas, escreveu, realmente, cara, foi uma parada assim que complementou a música, tá ligado? Muito top essa parte, cara. Muito bom mesmo. Eu gosto de escutar sem som instrumental, só a voz é muito massa. Essa é muito louco, né? Como às vezes, tipo assim, você quase 100% das vezes você escuta uma música e você não... Por mais que você possa até prestar atenção na letra, você não pega o significado da parada, né? Mano. E às vezes tu cria um significado pra tu, cara. Tá ligado? Porque às vezes o autor ali, ele cria, ele faz a música com um intuito, né, e tal, e você entende diferente e acaba que associando com outra parada. Isso é muito massa, cara. Ele fez, pelo jeito ele fez o vídeo aqui com base no que o Darren ali falou, né, na entrevista e tal, pelo jeito que ele foi colocando trechos da fala dele e tal. Sim. Então, provavelmente ele tenha pegado o real significado, né, que os caras que escreveram a letra. Agora eu vou te falar, quanto azar, tá, gente? É muito azar, cara. Muito azar, porque os títulos da música foram linkados com uma parada que aconteceu que foi bem trágico na época, né? Então foi realmente um azar muito. E é muito louco, né? Uma letra que tem a ver com essa parada e tal, pô, é da hora, é uma letra da hora, né? Vamos dizer, ela retrata essa parada, fala das dificuldades ali das pessoas, mas se minha mãe ouvir isso aqui, ela vai dizer... É o capeta. Exatamente, cara. O capeta que tá certeza que ele tá fazendo um ritual, alguma coisa cara, aqui. Chop Suey tem muita música boa, cara. Eu gosto. Chop Suey o System of a Down, cara. Cara, é muito bom, cara. System of a Down, isso mesmo. É muito bom, a banda é muito foda. Tipo assim, eu tinha... É porque eu assisto muito vídeo ao vivo, né? E tipo, às vezes eu assisto, sei lá, aulas de canto e tal, essas paradas. E aí eu acabo vendo os caras desafinando e tal. Eu tinha até um certo preconceito, tá, com ele cantando ao vivo. Mas eu fui no show dos caras, pô, o cara é brabo, pô, show muito foda. Você nem presta atenção pra falar a verdade, que a bagaceira é tão grande no show deles. Pô, parada, né, eu fui em vários shows, mas, pô, nenhum se compara com o show deles, assim, de animação, tá ligado? Tipo, Iron Maiden, muito foda, cara. A Avenged Sevenfold, que é uma banda mais atual e tal. Braba também. Mas o deles é muito animado, cara. Muito animado. A outra pegada, tá ligado? A outra pegada. É bagaceiro o tempo todo, é gente pulando, é sinalizador, é segurança vindo apagar sinalizador. É muito bravo, cara. Muito bom. Da hora o vídeo aqui do Decifra. Se você quiser, olha, a galera já pediu do Parque do Big. A gente vai trazer um dia. Beleza? Então peça outra aí, se você quiser que a gente veja outro. Pediram do Ice Club também, né? Pediram. A gente pode trazer qualquer dia desse. Outro cara brabo aí do rap e também ator, né? Tá. Famoso. Você comentar. Comente aí, tamo junto, é nóis, até a próxima. Falou e tchau.